A paz do Senhor, irmãos. Amém. Agradeço pelo privilégio de estar aqui. Eu estava vendo todas essas apresentações e Deus me deu aqui um resumo de tudo isso. E estava vendo ali: orar, jejuar e contribuir. Eu quero que vocês abram a Bíblia em Efésios, capítulo 4. Verso 20 ao 24, que diz assim: Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinado, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado vos despojei do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdade, justiça e santidade. Nós estamos num momento agora que nós vamos contribuir para a obra de Deus. Estava vendo aqui, irmã, a oração da irmã, a peça que foi apresentada, e a gente se percebe, eu mesmo me percebo, que precisa haver um renovo. Sabe onde que precisa o renovo da igreja? O renovo da igreja está precisando ser renovado o seu sentido. O crente está perdendo o sentido de como servir a Deus. Ele acha que servir a Deus é pertencer a uma denominação, é vir de segunda a segunda, é participar de um grupo ou outro, e sai daqui, vai embora para casa. Não, cristianismo para mim não é nada disso. Eu vi o irmão falando aqui: igreja, não fique pregando para si mesmo, porque Jesus não veio para os sãos, né? Ele veio para aqueles que estão doentes, as prostitutas, os drogados, os viciados, os mendigos, e aqueles que não têm mais esperança. O Egito, né, como foi dito aí, nós estivemos lá, a questão de, né, pastor? Lá no Egito, você vê a bagunça que está aquilo ali. E eu vejo isso aí como sinal do arrebatamento da igreja, como aquela palavra: quando houver paz, vem a repentina destruição. E eu vejo isso aí como um sinal do arrebatamento da igreja. E só uma mudança, irmão. Só uma mudança para a igreja ou para o mundo é a oração. É quando a igreja se colocar de joelho, nem que seja por um minuto, como foi falado aqui. Daí vai haver transformação. E agora nós vamos contribuir para a obra. Qual é o sentido da contribuição para você? O que você tem entendido do significado de vir aqui e trazer algo à casa do Senhor? Qual é o sentido? O que você tem aprendido sobre isso? Não, eu vou lá, como já foi dito, jogo ali uma moedinha, Jesus aceitou a minha esmolinha e eu vou embora para casa com a consciência aliviada. É esse o seu sentido da contribuição? Ou, não, eu vou lá e vou contribuir porque a igreja precisa ser pintada, precisa ser isso, precisa ser aquilo. Qual é o sentido da sua contribuição? Qual é o sentido da sua oração, do seu jejum? Porque eu tenho a certeza que tudo, Jesus deixou o resplendor da sua glória para um sentido, o sentido da alma. A alma, ela tem que ser ganha. Eu, quando contribuo para a obra do Senhor, eu não penso em pintura, eu não penso em piso, eu penso na alma.
que através daquela minha contribuição, almas vão ser salvas. Pastor Agripino chegou há mais de 25 anos atrás aqui, pastor. Através disso aqui, talvez gente contribuiu no sentido, não vou construir a igreja, mas atrás desse sentido de construir a igreja, ganhar almas para o Senhor. E quantas almas já foram ganhas através das contribuições que na cidade aqui de Boituva foram feitas? E qual é o sentido do valor da sua contribuição? O sentido tem que ser o melhor. Tem que ser o melhor. Se você pensar em algo, tem que ser o melhor. Você não pode entrar aqui, eu sempre falo, com a tartaruga e a garopa e deixar a tartaruga na igreja e voltar com a garopa para casa, pastor. Tem que haver o sentido do melhor, o sentido de sacrifício. Não, mas aquele dinheiro, aqueles 100 reais, ou aqueles 50 reais, ou aqueles 20 reais, eu tinha um outro compromisso com ele, eu ia almoçar, eu ia fazer isso, eu ia fazer aquilo, mas o sentido da alma, quando você tem no coração, você sacrifica o seu melhor. Eu sacrifico o meu almoço, eu sacrifico o meu sapato, eu sacrifico talvez o momento que eu ia ter com a minha família, porque eu vou investir em almas. É isso o sentido que você tem que ter nesse momento. Eu vou contribuir agora, mas o meu sentido é almas. E daí a coisa muda, irmãos. Não faça contribuição esperando coisas. Tem gente, Paulo, que faz a contribuição para que Deus abra uma porta na vida dele, de uma casa, de um emprego, de um casamento. Tudo isso são coisas que Deus vai resolver para você. Mas não faça nesse sentido. Faça no sentido de ganhar almas. Você vem para a igreja, a sua oração tem que ser no sentido de ganhar almas. O seu jejum tem que ser no sentido de ganhar almas, porque daí as coisas Deus vai resolver. Quando você mudar o seu sentido, pode ter certeza que as coisas também vão mudar na sua vida. Não fique, irmão, nós estamos aí vivendo um evangelho de coisas terrenas. O crente, ele batalha, faz jejum, faz oração, ele se sacrifica, por exemplo, a uma casa, e um dia ele consegue a sua casa. Mas isso aí são coisas, porque o ímpio também, talvez ele não consiga uma casa, ele consegue uma mansão lá dentro de um condomínio. Tem reparado, o crente muitas vezes jejua e batalha e consegue um carro. Aí são coisas. O ímpio vai lá e compra 2, 3 da melhor marca, um importado. O crente muitas vezes batalha para fazer uma viagem, mas também são coisas. Porque o ímpio sobe no avião dele e dá volta ao mundo. Sabe o que o crente tem e o ímpio não tem? Porque coisas, o crente tem coisas e o ímpio tem coisas. Porque Deus manda a chuva para a erva e manda a chuva também para o alimento. Mas tem uma coisa que o ímpio não tem. Sabe o que é? A salvação. Essa é a diferença de quem serve a Deus e de quem não serve a Deus. É a salvação, simplesmente a salvação e mais nada. Nós não temos vantagem nenhuma do ímpio, senão Deus não seria justiça. Mas quer facilitar suas coisas chegarem até você? Porque senão pode vir através da dor ou através das bênçãos. Provérbios 10, 22, Paulo: as bênçãos enriquecem e não acrescenta dores. Quer facilitar o seu carro para chegar até você, a sua casa, resolver os seus problemas de uma forma mais amena? Ou pode ser através de dores. E sabia que tem crente ganhando o pão
porque ele não renova o seu sentido. Porque o ímpio consegue coisas, mas é através de dores. O crente não precisa passar por todas essas dores. Deus facilita através de quando você renova o seu sentido. É quando você sacrifica coisas em favor da obra de Deus. E nós estamos agora no momento e você deveria olhar aí para o seu bolso. Desculpa da expressão, mas nós temos. É um momento de contribuição e eu tenho que falar assim. Olha para o seu bolso. Eu sempre trato assim, muitas vezes ali está a boiada que Deus te deu. Não é? É a boiada, porque a fazenda é Ele que deu. O que é a fazenda? É o seu trabalho, a sua empresa. Foi Deus que te deu. Através desta fazenda chegou os recursos. Quer dizer, é o dinheiro que você ganha no final do mês. Então eu trato esse dinheiro como uma boiada. E daí? Deus manda você pegar a boiada, vem para a igreja agora. E é interessante, pastor Alexandre, que a boiada, Deus sabe o peso de cada um, a raça de cada um, porque foi Ele que deu. E só tem uma coisa que Deus olha nesse momento, como lá, quando estava aquela viúva, e ela jogou, né? Os ricos vinham, jogavam o que tinha, e ela jogou uma única moedinha, mas era o único que ela tinha. Mas ela sacrificou o melhor que ela tinha. Mas tem gente que começa a folhar a boiada, né? Foi Deus que deu a boiada, ele começa a folhar. E chega lá naquele bezerrinho que ele mesmo sabe que não vai voltar para o pasto, quer dizer, vai morrer. Mas ele tem a coragem de falar que está sacrificando a Deus ainda. Não, isso não é sacrifício. Se eu tenho sentido renovado pelo Espírito Santo, que a minha oferta é para ganhar almas para o reino do céu, eu sacrifico qualquer coisa. Não, mas esse dinheirinho eu estava guardando para comprar o meu sapato novo. Muitas vezes tem 10 sapatos já lá e quer sacrificar mais um sapato. Mas eu estava guardando para o meu terno. E daí não vai comprar terno, não vai comprar sapato, não vai comprar nada, porque o diabo vem e leva. Mas quando você aprende a sacrificar pela obra de Deus, as coisas se tornam mais fáceis. E esta palavra me chamou a atenção, do versículo 23. E vos renoveis no espírito do vosso sentido. É um momento que nós temos, nesse momento, para adorar a Deus com gratidão. E tem muitos lugares aí, irmão, aqui, inclusive no Brasil, que pessoas não têm um copo de água para tomar, e eles sacrificam a Deus. Nós estivemos lá no Haiti no ano passado, e pessoas sacrificando o que não tinha a Deus. Eu queria que a igreja se colocasse de pé. Vamos fazer uma oração, pastor Paulo? Pai Celestial, em nome de Jesus, somos gratos pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, pela Tua infinita bondade, meu Pai. E nesse momento está aqui a Tua igreja, para Te adorar agora com as ofertas, com os dízimos, que vai trazer para a Tua casa, Pai, para o crescimento da Tua obra. Mas nesse momento eu Te peço, Pai, através do Teu Espírito Santo, renova os nossos sentidos, para que compreendamos, Pai, aquilo que nós estamos fazendo na Tua casa. Pai, em nome de Jesus, eu quero repreender todo o mal, todo espírito contrário. Eu quero repreender nesse momento que ele caia por terra, em nome de Jesus. E em nome de Jesus, Pai, traz entendimento, sabedoria, discernimento e inteligência ao Teu povo, Pai, para estar de frente da Tua obra, em nome de Jesus.